Amados, graça e paz. Fico muito feliz de ter vocês nessa hora. A nossa Irmandade do Campo Alegre, irmãos de outras comunidades religiosas que assistem esses vídeos. Sou grato de saber que minha família tem assistido também esses vídeos. Queridos, é um privilégio para mim poder compartilhar com você esse tempo falando também da Palavra de Deus. Eu gostaria de orar contigo, entregando a Deus esse tempo e pedindo que Ele nos prepare para aquilo que foi preparado. Vamos falar com Deus? Pai, entregamos ao Senhor esse tempo, esse culto. Nós estamos, ó Pai, sim, cultuando o Teu nome nessa hora, cultuando pela oferta da nossa vida, do nosso tempo, do nosso coração, para que a palavra seja plantada em nós. Nós queremos engrandecer o Teu nome, Deus, por meio dos louvores que são cantados e que são trazidos ao Teu nome. Nós queremos, ó Pai, te pedir que esse tempo seja um tempo útil para o nosso crescimento e transformação. Eu entrego, Pai, a nossa vida em Tuas mãos, suplicando que Tua vontade se faça em nós e que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Nós entregamos, ó Pai, a nossa vida a Ti, te pedindo, Deus, seja louvado em nome de Jesus. Amém. Amados, louve a Deus com o que foi preparado. Se você não pode louvar, feche os seus olhos, medita na letra, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Durante esse tempo dos louvores, o espírito agitado pode ficar tranquilo e o coração ser preparado para a mensagem que Deus tem para nós. Tiago capítulo 1, versículo 19 em diante, e Tiago capítulo 3 serão os textos da nossa reflexão. E ali tem uma palavra que nos confronta, que nos adverte e que nos ensina o caminho da mansidão. Espero que Deus te abençoe e que Deus seja com cada um. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Tua graça invade-me.
ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória, vive em mim. Tua palavra, mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. A minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória, vive em mim. Tua palavra, cante. A tua palavra, mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. A minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória, vive em mim. Minha recompensa é a tua glória, vive em mim. Minha recompensa é a tua glória, vive em mim. Nós somos peregrinos em jornada. À nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor. Milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, em nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe nossa vida intensa como a luz.
vem na cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilhe nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Vamos orar, queridos? Amado Deus, eu quero te agradecer pelas tuas bênçãos e cuidado, quero agradecer pela tua proteção e agradecer também porque a tua palavra nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Eu entrego, Pai, a nossa vida ao Senhor, pedindo que essa palavra encontre lugar em nosso coração e eu peço que o teu Espírito, ó Deus, faça com que ela frutifique para a tua glória. Nós queremos ser moldados, Pai, para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Eu gostaria de observar com vocês uma passagem preciosa e quero te trazer um encorajamento bem preciso. Tiago, capítulo 1. O texto da nossa leitura é do versículo 19 em diante. Tiago 1,19 diz assim: Saibam estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe-se religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amados, essa palavra tem sido usada e pregada muitas vezes como um texto que ensina a obediência à palavra de Deus. Mas não resuma esse texto e não limite esse texto a um texto que apenas fala sobre a prática e a obediência à palavra. Eu não estou minimizando esse tema, muito pelo contrário, nós estamos diante dela. Mas esse texto carrega muito significado e ele tem profundidade que toca a alma e o coração, falando sobre nossa comunicação, sobre nossos sentimentos e, consequentemente, a maneira como vivemos. Observe como Tiago diz. Ele começa
esse parágrafo falando assim: saibam estas coisas, meus amados irmãos. A impressão que dá é que Tiago, ele começa uma sessão e ele vai então, parece que dar uma série de instruções. É como se dissesse: olha, vocês precisam saber disso. 2 pontos. E ele então começaria a falar algumas coisas que ele considera necessárias. E sabe, queridos, cá entre nós, quando nós queremos andar com Deus e queremos ser obedientes a Ele e queremos representar Jesus na qualidade de discípulos, nós temos uma série de desafios em nossa vida. A cidade que vivemos, a época que vivemos, o tipo de conflitos que enfrentamos, tudo isso representa desafio para nós. E é claro que os desafios que eu estou vivendo, eles quase sempre são diferentes dos que você está vivendo. E nós que estamos aqui em Conselheiro Lafayette, outros que estão em Antônio Carlos, ou quem está em São Paulo, ou pessoas que estão em Belo Horizonte, as pessoas que estão em cidades diferentes, elas têm contextos e desafios diferentes. Mas o intuito nosso como discípulos é: não importa onde estivermos, nós queremos ser como Cristo onde nós estamos. Que a nossa vida na qualidade de discípulo seja uma vida que representa a mensagem de Jesus e a vida do próprio Jesus. Trocando isso aí de uma maneira mais clara, é como se nós fôssemos uma espécie de Cristo onde passássemos, pela nossa forma de vida. E Tiago escreve com essa finalidade. Os que receberam essa carta estavam em outras partes do mundo, com conflitos diferentes. E Tiago, ele quer que esses irmãos saibam como viver e como proceder. E quando nós olhamos esse texto, uma coisa fica clara para mim. Tiago tem uma preocupação muito profunda em que cada discípulo de Cristo viva com um temperamento, com uma estabilidade e com relacionamentos como Jesus, o seu irmão, viveu e do modo como ele impactou a sua geração. Amados, uma coisa que Tiago diz para nós, e eu afirmo para vocês, é muito importante que aquele que se diz discípulo de Jesus tenha emoções, sentimentos e um temperamento sob controle. Olha como Tiago diz aqui: todo homem seja pronto para ouvir, tardio, demorado para falar e demorado para se irar. Porque a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Então, como consequência disso, se afaste, renuncie, se despoje de toda impureza e acúmulo de maldade, e acolha com mansidão a palavra, o evangelho, a mensagem de Jesus que foi plantada em vocês, porque ela é poderosa para salvar a alma, para transformar o homem. Aí no versículo 26 ele diz: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a língua, está enganando o próprio coração e tem uma religião vazia. Bem, veja como que todos esses versículos que lemos, eles parecem falar sobre controle, descontrole, agressividade, severidade e espírito manso e tranquilo. Queridos, pense na comunicação. Tiago diz: não fale demais. Não seja alguém que só fala, seja alguém que ouve. Mas não seja também alguém que se ira o tempo todo. Não seja alguém dominado pela ira. Quando ele fala sobre ser tardio ou lento em falar e lento em se irar, o que Tiago está ensinando é: não seja uma pessoa impulsiva, descontrolada, que age falando por impulso e que tem emoções
que são como um vulcão que constantemente está em erupção, soltando fumaça, aquele cheiro horrível, ou consequentemente também soltando e cuspindo fogo. Infelizmente, essa palavra vai contra a nossa natureza. E especialmente quando Tiago fala sobre a ira. Tiago não está falando sobre um ato repentino de indignação, como uma pequena explosão. A palavra ira que Tiago fala é uma palavra que fala sobre uma raiva resolvida, sobre um estado de oposição permanente. Tiago está falando sobre uma pessoa que tem o seu senso de justiça própria ofendido e que isso faz com que de forma prolongada a pessoa esteja brava, irada, descontrolada. Então, quando Tiago diz que o homem deve ser tardio em se irar, Tiago está dizendo assim: povo de Deus, discípulo, representante de Cristo, não seja alguém que está curtindo, que está cultivando no coração um sentimento prolongado de ira, de sentimento raivoso. Por vezes, o povo de Deus pode ser dominado por um sentimento de oposição às pessoas, um sentimento de raiva contra o mundo e contra as pessoas do mundo, um sentimento de ter sido ferido no seu próprio conceito de justiça e, por causa disso, estar constantemente disposto a brigar, a verbalizar, a cuspir fogo para todos os lados. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Pense num exemplo. Quando Jesus Cristo estava com os seus discípulos, mais especialmente aqueles 12 mais próximos, em uma ocasião, Jesus quis passar pela terra dos samaritanos, mas eles não quiseram receber Jesus. Então, os irmãos Tiago e João falaram com Jesus: onde já se viu isso? Como pode? Se o Senhor quiser, a gente pode orar a Deus e Ele manda fogo do céu para consumir esses samaritanos. Isso está em Lucas capítulo 9, versículo 51. Então Jesus diz: parem com isso. De que espírito vocês são? Que coração é esse? Que mente é essa? Queridos, olha isso. Discípulos de Cristo, andando com Ele, aquele homem amoroso, sereno e calmo, tentando ensinar os discípulos esse caminho. Mas, pelo contrário, eles estavam querendo que o fogo do céu caísse sobre aquelas pessoas. É João, o que nós chamamos de o discípulo do amor. Ele não foi assim sempre. Ele teve que aprender e ser transformado. Queridos, parem para pensar. As pessoas, elas têm um próprio senso de justiça e com uma frequência acima do ideal. Elas estão cuspindo fogo, fumaça, enxofre, fazendo estardalhaço e brigando por onde passam. Mas Tiago diz: você quer saber de uma coisa? Tenha o seu espírito, as suas emoções sob controle. Será que você é um desses que anda pedindo fogo do céu? Sabe por que nós precisamos tomar cuidado com a nossa ira, queridos? Eu vou te falar 4 coisas e grave elas. A nossa ira, ela não leva Deus a fazer a justiça que queremos. A minha ira, a minha indignação, o meu sentimento de insatisfação, o meu sentimento de estar ofendido, não faz com que Deus execute a justiça que nós queremos. Eu nem estou falando a justiça dele, porque será que eu e você de fato sabemos o que é justo? Queridos, pense numa segunda coisa. A ira humana, ela não é a ira de Deus. A minha forma de estar indignado e ofendido não é a mesma forma de Deus estar indignado e ofendido. A minha ira é a ira de um homem pecador, tendenciosamente egoísta, que sou pior
mau e pecador como qualquer homem que anda nessa terra. Então a minha ira é uma ira insensata, injusta, pecaminosa. Mas a ira de Deus não é como a nossa ira. E a minha ira é uma ira que contempla apenas um evento, um ato. Mas o Deus que conhece tudo e todos os homens, a ira dele é diferente, porque ela não se limita àquele momento, a um ato de injustiça isolado, a algo que o Tiago viveu em Conselheiro Lafayette no ano 2021, porque a minha tendência é ver a minha vida, na minha época, às vezes como se a minha vida fosse o centro de todo o mundo. Mas o Deus que contempla todas as coisas, ele vê tudo e todos. E quando Deus tem a sua justiça ofendida, Deus está vendo muito mais a minha ira. Ela não é como a ira de Deus. Pense numa terceira coisa. A ira do homem, ela não é ferramenta de Deus. A ira do homem, a ira do Tiago, ela não é uma ferramenta, um instrumento de Deus para executar o bem e a justiça mundo afora. Tem homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus, que estão cuspindo fogo o tempo todo. Parece que são um instrumento de ira. Fala, não, eu sou usado por Deus desse jeito, como uma metralhadora matando as pessoas, ou como fogo consumindo elas, ou como a acusação que destrói as pessoas. Queridos, a ira do homem, ela não é a ira de Deus. A ira do homem não faz Deus executar a justiça que queremos, e a ira humana não é ferramenta de Deus. E o homem não está a serviço de Deus. Quando ele está descontrolado, quando ele está sob ira e intolerante. Em estados como esse, o homem não está a serviço de Deus. Você deve estar falando assim, nossa pastor, mas a Bíblia não fala no passado que Deus usou a nação da Babilônia, a ira de Nabucodonosor, a ira do rei da Síria para punir Israel, queridos? Isso foi em outra época. Isso foi em outro contexto. Pare para pensar, nós não somos discípulos do rei da Babilônia. Nós não somos pessoas que estão vivendo aquele período anterior à vinda de Jesus Cristo. É claro que ele tem instruções, mas quando Cristo veio, ele se tornou o modelo a ser seguido. E se eu quero agradar a Deus, Jesus disse que eu deveria acolher a ele, Jesus, e acolher a palavra dele, porque ela resume toda a vontade de Deus de uma forma que eu posso viver. Cristo transformou o passado, o Antigo Testamento, em algo que pode ser vivido, praticável. Cristo transformou o impraticável em algo praticável, acessível e possível, pelo exemplo e pela palavra dele, que resume a lei e a vontade de Deus. Então, quando nós queremos justificar atos de ira e descontrole, queridos, olhe para Jesus e pense nele. Os samaritanos, na passagem que eu te disse de Lucas 9, não estavam rejeitando apenas João e Tiago, estavam rejeitando Jesus. E em momento nenhum Jesus pensou assim, vou mandar fogo do céu para consumi-los, não. Mas Tiago e João pensaram isso. Sabe por quê, queridos? O senso de justiça deles foi ofendido. E eles agiram com intolerância. Eles não queriam ouvir. Eles queriam falar. Eles queriam ira. Eles queriam que a ira dele fosse justiçada por Deus. Eles queriam ser instrumento de Deus, mas em ira, descontrole. E nesse estado, homem nenhum está fazendo de fato serviço a Deus. Já parou para pensar nisso? Tiago diz, ouça mais, fale menos. Ele disse no versículo 21, pare para pensar nisso, quando Tiago diz, ele fala no versículo 21, abandone a malícia.
Ele fala, abandone a sujeira. Quando fala em pureza, querido, não está falando necessariamente de impureza sexual. Está falando sobre sujeira. Está falando sobre essa coisa imunda que o ser humano pode ter e ser. Fala, abandone essa sujeira toda, o acúmulo de malícia e maldade, e acolha com mansidão a palavra plantada. Tiago diz, seja manso, acolha com o espírito manso, seja controlado, gentil. E ele disse no versículo 21, renuncie à sujeira, renuncie à maldade. Amados, é muito importante. Ouçam isso, queridos. Não cabe entre o povo de Deus ira, falatório, esse sentimento de indignação constante. Precisamos ouvir mais, falar menos, estar menos indignados e ofendidinhos com tudo. E precisamos ser mais mansos, sem malícia, sem sujeira. E Tiago, nessa passagem, ele quer mostrar que esse tipo de descontrole tem a ver com a alma e com o coração. Ele disse no versículo 26, se alguém acha que está conectando-se com Deus, mas não controla a língua, essa pessoa está enganando a si mesma. Queridos, é possível que muitas pessoas hoje estão vivendo uma religião enganosa, porque não sabem o caminho que Cristo de fato coloca diante de nós. Cristo não está criando acusadores e críticos. Cristo não está formando uma comunidade de discípulos descontrolados e raivosos. Cristo está criando uma comunidade de homens mansos. Aí você fala, mas eu não posso ser manso. Querido, escute isso. Ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser um banana fraco. Ser manso não é ser covarde. A palavra manso fala sobre alguém que tem poder e força, mas que tudo isso está sob controle. Que a minha força, que o meu poder, que aquilo que eu tenho dentro de mim, aquele ímpeto e energia, está sob controle. Pare para pensar. Está sob o domínio da gentileza, sob o domínio do Espírito Santo. Amados, mansidão é isso. Não é alguém que é fraco, não é alguém que é um inútil, mas a impressão que eu tenho é como quando nós olhamos, sei lá, num zoológico e a gente vê, por exemplo, é um exemplo bobo, não quero transformar isso numa coisa do reino animal, mas pense, você vai lá e vê um elefante, por exemplo. Ele tem 5, 6 toneladas, talvez. Aquele bicho é enorme, gigante. Ele poderia facilmente derrubar e amassar um carro, um veículo. Ele poderia fazer um estrago. Mas nós olhamos para ele e falamos, nossa, como está ali? Parece que tão tranquilo. Tem um poder de destruição que eu não entendo. Um bicho que pesa 6 vezes, 5 vezes um carro comum, com todo aquele poder, ele poderia destruir o que tivesse na frente dele, mas ele está sob controle. Ele não deixou de ser poderoso e forte, mas aquele poder parece estar sob controle, como o leão que dorme. Nós olhamos e pensamos, nossa, parece tão lindo, eu sinto que poderia passar a mão na juba dele. Mas nós não imaginamos a força que aquele animal tem. Sabe de uma coisa, queridos? Mansidão é assim. Pode ser que nós somos pessoas enérgicas, valentes e poderosas, mas é preciso ter controle. Será que você é assim? Amado, é tempo de colocar a vida sob controle. Cuidado com suas palavras. Cuidado com seus impulsos e temperamento. Acolha essa palavra. Pense na palavra mansidão.
pense que a sua ira não é a ira de Deus. Tiago disse que nós precisamos acolher a palavra plantada em nosso coração para que ela salve a nossa alma. Amados, o povo de Deus, o povo que é chamado de o povo da fé, precisa acolher a palavra para que a alma seja transformada, redimida e mudada. Porque se alguém está vivendo em um descontrole, sem mansidão, sem domínio próprio, não está vivendo como um discípulo verdadeiro de Cristo e precisa ter a alma tocada e transformada. Essa palavra é severa, mas é provável que há cristãos que estão precisando de novo acolher a palavra e ser transformado no coração. Escute o que Tiago capítulo 3 diz. Ouça isso, querido. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre isso em mansidão de sabedoria, mediante proceder digno às suas obras. Se, pelo contrário, vocês têm no coração inveja amargurada, sentimento de briga e divisão, não se gloriem disso e nem mintam contra a verdade, porque essa sabedoria não é a sabedoria que vem do alto. Ela é, pelo contrário, terrena. Ela é carnal, animal, demoníaca. Porque onde há inveja e sentimento faccioso de divisão, de discórdia, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. A sabedoria que desce do alto, ela é primeiramente pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Querido, olha como essa palavra resume o que estávamos falando antes. A sabedoria do céu, ela não é uma sabedoria extravagante, briguenta, sob ira e discórdia. Olha o que Tiago diz. Existe uma sabedoria que é natural desse mundo, carnal, animal, demoníaca, uma coisa maligna. Parece que essa sabedoria é muito apreciada pelos homens, cuspindo fogo, atirando para todos os lados, acusando, brigando, dividindo, tendo discórdia, inveja, amargura. Tiago diz, essa sabedoria não é a sabedoria de Deus. Amados, cuidado, cuidado, em nome de Cristo. As pessoas estão cuspindo fogo e brigando, esbravejando, declarando a morte dos homens. E queridos, ainda hoje tem pessoas em nome de Deus pedindo que Deus mate os homens, que Deus puna, que Deus faça, querido. Cristo não era assim. Isso é carnal, animal, demoníaco. Mas Tiago diz, se nós queremos a sabedoria do alto, a sabedoria do alto não é assim. Tiago diz que a sabedoria do alto, ela não é impulsiva e descontrolada. Ele diz que a sabedoria do alto é pura. Ela é pacífica. Ela é indulgente ou gentil, delicada. Ela é tratável. Pensa, ela é racional, razoável, temperada. Ela é cheia de misericórdia. Ela produz bom fruto, ela é imparcial, ela não é fingida.
Querido, no versículo 13 ele disse que é na mansidão, vivendo de maneira controlada, que a sabedoria é demonstrada. E Tiago disse, no último versículo 18 que lemos, que é em paz que nós semeamos o fruto da justiça, e não é no meio de gritaria, discórdia e rebelião. Queridos, deixe-me concluir essa palavra afirmando algo muito necessário. O verdadeiro discípulo de Cristo não é uma pessoa descontrolada. Ele não deseja a morte das pessoas. Ele não está brigando com as pessoas. Ele não está mentindo para si, achando que a sua indignação é a indignação de Deus e de Cristo. O verdadeiro discípulo de Cristo não está constantemente brigando, acusando com intolerância as pessoas. Essa sabedoria, ela não é a sabedoria de Deus. E essa postura não é a postura de Deus. Se você age assim, e se alguém, em nome de Cristo, age assim, está precisando de novo ser lavado, salvo, tocado pela palavra. É com mansidão que os discípulos de Cristo fazem o trabalho de Cristo. É com mansidão que nós vamos, pelo nosso proceder, fazer o trabalho de Deus nesse mundo. Porque a sabedoria que Deus dá para os seus filhos, ela produz paz. Ela não é destemperada. Ela é calma, gentil. Ela é tratável, tem misericórdia. Porque é em paz que os filhos de Deus vivem a justiça de Deus e praticam a justiça de Deus. Gálatas capítulo 5 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mansidão, querido, é a força, mas sob controle. Lembre-se que em Mateus capítulo 11, versículo 29 diz que o próprio Cristo fala que ele é manso e humilde de espírito. Ele diz que ele é gentil, delicado. O Filho de Deus é manso e humilde de coração. Por que nós não seríamos assim? Queridos, é tempo de controle. Chega de ser como um vulcão em erupção, apontando dedos, cuspindo fogo e raiva. A sua raiva não é a raiva de Deus. Ela não é instrumento de Deus. Ela não representa Deus. E dessa forma, você demonstra que não tem a sabedoria de Deus. Você quer demonstrar que é um verdadeiro discípulo? Seja temperado, controlado. Seja como Cristo, manso e humilde de coração. Deixa o Espírito Santo produzir no seu coração o fruto da mansidão e do domínio próprio. E como diz Tiago 3,18, em paz semeie o fruto da justiça. Espero que Deus te abençoe. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir.
para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amados, essa palavra de hoje, ela é uma palavra contra a intolerância, contra o destempero e contra a ira humana que supõe por vezes ser a ira de Deus. Aprendamos a ouvir, aprendamos a falar menos, a ter menos indignação, que nossa alma aqui dentro seja transformada e lavada. Queridos, mansidão é uma virtude que havia em Cristo. É uma virtude que o Espírito Santo produz no cristão. E é com mansidão que nós demonstramos a sabedoria de Deus. Eu sei que com o passar do tempo, a religião se torna indiferente, intolerante. Às vezes, em nome da religião, as pessoas matam umas às outras. Ocasionalmente, elas brigam, elas separam-se da família, elas perdem amigos, elas acusam todo mundo, elas andam por aí distribuindo críticas, ameaças e discórdia. E talvez diz assim, não, Cristo disse que a mensagem dele traria paz, traria espada para a terra e não paz, que famílias se dividiriam, queridos. O que divide as pessoas é a fé e a incredulidade, não o destempero humano. A palavra de hoje é uma palavra que nos ensina que a verdadeira religião, que a verdadeira sabedoria que Deus dá, ela nos leva a uma vida sob controle. Se você se sente indignado, bem, tudo bem. Coloque uma panela bem vedada, uma tampa bem vedada nessa pressão toda. Veda isso. Mas não lança para todos os lados a sua ira e indignação. Deixa bem tampado. É em paz que se semeia o fruto de justiça. É com mansidão que mostramos a sabedoria do alto. A suposta sabedoria que briga, acusa e ataca, ela é carnal, mundana e demoníaca.
Mas a sabedoria que vem do alto, ela é expressa em mansidão, de maneira pacífica, tratável, gentil, cheia de misericórdia, uma sabedoria que pratica o bem. Você deve estar pensando assim, então, Tiago, significa que Jesus está querendo criar um monte de cordeirinhos? Queridos, se o exemplo for um bando de cordeiros ou um bando de lobos, é sim um bando de cordeiros. Significa que Jesus não formou uma gangue, um bando intolerante, que ataca, que agride, que fere, que divide, que cospe, lava em fogo, enxofre o tempo todo. Não. Cristo forma, pelo seu exemplo, como homem manso e humilde de coração, uma comunidade de discípulos, que também é uma comunidade de homens mansos e humildes de coração. O meu desejo é que Deus me faça assim. E que Deus te faça assim. Se você descobre que está precisando ser transformado por Deus nessa área, peça para o Espírito Santo de Deus, para Ele encher o seu coração e para Ele te transformar, para que a presença do Espírito em você e em mim produza mansidão e domínio próprio. Esse é o desafio de Deus para a nossa vida. E essa é a palavra de Deus que Ele preparou para nós. Espero que Deus derrame graça e paz sobre a sua vida. E que Ele te dê a sabedoria do alto. E que o mundo se beneficie da sua mansidão. Que Deus te abençoe.